Maravilha. A gente já viu um pouco ali de como que funciona a sintaxe. Você viu lá que foi colocar uma cor vermelha e já impactou ali no parágrafo, no P que a gente tinha criado. Acho que a gente fez isso lá no CodePen, né? No CodePen.io, que ele é muito simples para mostrar esse impacto. Só que agora a gente precisa ir mais para a realidade de como que isso funciona dentro de um site de fato. E um site não são essas caixinhas. A gente precisa realmente criar os arquivos e construir as nossas páginas dentro de arquivos HTML, dentro de arquivos CSS. E existem algumas formas de aplicar o estilo. A gente tem com arquivos distintos, a gente cria arquivos .css, a gente cria estilos inline dentro dos próprios elementos e a gente cria também estilos dentro das páginas HTML. A gente vai ver cada uma dessas formas nesse momento. Bom, vamos lá. Eu instalei aqui, né, o Visual Code. A gente tem um vídeo explicando direitinho como é que faz essa instalação, mas é muito simples. E a gente vai começar a trabalhar com essa ferramenta agora, que é uma IDE, que é uma ferramenta de criação de código, né? Então, eu abri aqui o Visual Code. Você abre o seu Visual Code também. Vem aqui em File, Open Folder. Vá na pasta onde que você quer colocar os seus códigos, né, em algum lugar do seu computador. Eu criei essa pastinha aqui, site, aqui dentro das pastinhas do nosso curso. E eu vou cliquei em cima dela e vem em Select Folder, tá? Ele já vai criar, vamos dizer assim, uma instância dentro daquela pasta. E aqui a gente começa a criar os arquivos e ele automaticamente já vai criar esses arquivos lá naquela pasta dentro do nosso computador. Então, como que funciona aqui? Eu vou criar primeiramente um arquivo HTML. Você vem aqui, quando passa o mouse em cima, aparecem esses ícones. Então, vem aqui em New File. Eu vou criar um index.html. Tá? Veja que ele até já mudou aqui para o ícone do HTML5. Então eu venho aqui, olha que bacana do Visual Code. Quando você digita HTML, ele já te dá as opções. Nós vamos escolher essa daqui, HTML5. Tá? Ele já traz para a gente a estrutura completa do que a gente precisa. A primeira forma que a gente vai fazer é, de fato, criar o estilo inline, para a gente entender cada pedacinho de como que a gente pode usar o CSS, tá ok? Então eu vou criar primeiro, nada de diferente aqui, preciso criar minha estrutura HTML. Eu vou adicionar tudo dentro de agrupado dentro de uma div, que também é uma tag HTML para estrutura, tá? Estrutural. Então eu crio a div, vou criar também um H1 e vou criar também um parágrafo. Nada diferente do que a gente já viu até agora, né? Só que agora a gente está criando o nosso próprio arquivo dentro do nosso computador e a gente vai carregar ele no navegador para ver como que funciona. Então, olha só, eu clico com o botão direito aqui no index e peço para abrir lá no File Explorer. Ele vai abrir a minha pastinha. Eu vou clicar com o botão direito, você pode dar dois cliques se você quiser já abrir direto no navegador, mas eu vou escolher aqui no Firefox, tá? Abri aqui no Firefox e olha só como é que ele apareceu. Olá Mundo, com as características básicas ali, as configurações já padronizadas do HTML. E agora a gente vai começar a mexer nisso, né? Eu vou dizer aqui, lembra dos atributos? Todos os elementos têm um atributo, eles acessam um atributo chamado style, que é o atributo que a gente vai utilizar para colocar o estilo inline. Então, olha só, style igual, abre aspas, e aqui eu coloco a propriedade e o valor dessa propriedade. Lembra da sintaxe do outro vídeo que eu mostrei? Seletor, abre e fecha a chave, propriedade e valor. É assim que é a declaração CSS. Só que aqui o que eu vou fazer? Eu não preciso dizer qual é o seletor, porque eu já estou colocando dentro do próprio arquivo, dentro do próprio elemento HTML. Então eu vou dizer só a propriedade e o valor. Aqui eu quero alterar o background desse arquivo, desse elemento. Então eu vou botar background color e vou dizer qual é a cor. Vou botar esse brown aqui. Ok, salvei, Ctrl S, venho aqui e atualizo. Olha só, já impactou aqui diretamente o meu arquivo.
alterando as propriedades do elemento, né? Alterando aqui. Eu quero fazer mais uma coisa aqui, olha. Vê que tá muito agarrado, tá vendo? Eu quero dar um respiro aqui entre o elemento e o texto. Então, entre o elemento e o texto é como se fosse uma margem interna, né? Eu vou dar uma margem interna ali. A margem interna a gente chama ela de padding. Vou dar um padding aqui de 8 pixels. Salvei. E venho aqui. Olha que bacana. Ele já deu um espaço interessante, né? Então agora a gente começa a trabalhar nos elementos aqui. Vamos colocar esse H1. Vou botar aqui o style. Segue a mesma coisa. Eu vou alterar a fonte, o tipo de letra. Tá vendo? Tá uma letra mais clássica assim. Vou colocar outro tipo de letra. Font family. E aí ele me dá algumas opções, tá vendo? Eu vou colocar essa aqui, Arial, Helvética, Sans serif. Por que que ele vem assim? Porque ele pega, olha, atribui Arial. Se não tiver Arial instalada, atribui Helvética. Se não tiver, atribui qualquer uma que não tenha serifa, né? E aí, depois a gente vai ver com mais detalhes essas questões aqui. Alterei a fonte. Ó, o Olá Mundo já mudou. Vamos alterar também a cor. O botão branco. Preto branco. Você vê que ele só aplica nesse elemento. Ele não aplica no elemento do parágrafo. E eu vou alterar também o tamanho dessa fonte. Font size. Vamos ver como é que fica o 12 pixels. Muito pequeno para um título, né? Botei 22. Já melhorou. Vou botar 32. Pronto, ficou melhor. Veja que eu simplesmente altero aqui, salvo o arquivo e vou lá verificar o impacto disso no meu layout. Vamos fazer a mesma coisa para o parágrafo, tá? Style, vou botar font family, botar a mesma coisa. Vou botar a cor também, um branco também. Font size, aí eu não quero que seja tão grande, então eu vou botar 18 para ver como que fica. Legal, então você vê assim que a gente já conseguiu configurar os nossos elementos, certo? Então eu venho aqui, olha, e sei que eu atribuí estilos para os elementos e eles já estão bem configurados. Pronto, eu terminei. É assim que se aplica o estilo inline. E quando é que a gente aplica o estilo inline? Quando você não consegue ter acesso a um arquivo, a um determinado arquivo, ou um determinado arquivo CSS que seja externo, ou às vezes você está configurando uma ferramenta de algum fornecedor e você não tem como criar um arquivo CSS para poder aplicar no seu elemento. Ou você está criando componentes onde você pode aplicar diretamente dentro do elemento. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, assim, o estilo inline ele tem as suas aplicações. Porém, se você estiver criando um site e você tiver domínio total sobre os arquivos, não aconselho a utilizar estilo inline, porque você pode se confundir e pode perder o benefício de utilizar as folhas de estilo, que é de fato reaproveitar o código, reaproveitar os padrões que você criou. Como assim, Thiago, reaproveitar os padrões? Veja bem, eu tenho aqui um background color brown e um padding de 8. Imagine que eu tenho outros elementos desse tipo aqui no meu site. Como que vai acontecer? Eu vou colocar aqui uma margem para você ter uma ideia. Vou botar um margin bottom de 15 pixels. Aqui não vai influenciar muito, porque a gente só tem um elemento.
Mas olha só o que que acontece se a gente estiver falando de um layout que tem vários elementos. Eu só dupliquei. Eu já tenho dois elementos. Agora você imagina uma caixinha num site com várias colunas e essas colunas são iguais, elas têm as mesmas configurações, só muda o conteúdo. O que que vai acontecer? Imagina que eu tenho aqui. E aqui eu tenho um novo parágrafo. Imagina que é um layout e você tem as mesmas configurações, é um layout normal, e você precisa alterar só o conteúdo. Olha, aqui é o Olá Mundo, aqui é o Olá Tiago, aqui é meu parágrafo, aqui é novo parágrafo. Só que eles seguem um padrão visual. E olha só como que fica o código. Tudo isso aqui é repetido, tá repetido. Tá aqui embaixo também, tá aqui também. Então, por que utilizar o estilo inline, sendo que você pode reaproveitar esse código para todos os elementos? Então, quando você começa a ter mais elementos e precisa construir um layout, é interessante você reaproveitar. E a gente vai entender agora como que faz para reaproveitar esse código.